Gravando. Nós vamos começar hoje a última aula de História da Igreja 1. Por que História da Igreja 1? Porque tem a 2, a 3, depois tem Teologia Histórica, ou História da Teologia, que são matérias que estão entrelaçadas. Quando nós vemos a Assembleia de Westminster, esta Assembleia não foi um concílio, foi já uma assembleia, porque reuniu líderes de toda uma nação, que ela, inclusive, foi convocada pelo parlamento da Alemanha. Porque quando o Lutero morre, o luteranismo, que era uma religião, era um movimento, que era tido como um movimento primaz, central da Alemanha, que todos os alemães seguiam, adotavam, que os alemães tinham orgulho do luteranismo, porque, afinal de contas, Lutero contribuiu muito para a Alemanha, mas ele morreu e não deixou nenhum líder, não deixou substitutos, que é o grande problema. Você não prepara substitutos pensando que você vai ser imortal. E aí, quando morre, começa a ocorrer uma série de situações, e com essa situação vem a Assembleia de Westminster, que é uma assembleia para decidir algumas coisas que precisavam ser decididas e resolvidas dentro do contexto até da própria organização. Então, praticamente, foi convocada pelo parlamento e participou dela todos os teólogos, representantes de igrejas e também autoridades, para poder discutir ainda dentro do contexto europeu, e por isso não foi feito na Alemanha, foi feito na Grã-Bretanha, o valor do luteranismo e como desenvolver agora essa organização. Então, a Assembleia de Westminster, ela foi uma proposta em que reúne-se todos ali para tomar uma decisão. Agora, nós temos que escolher uma forma de governo eclesiástico, uma estrutura de governo eclesiástico, de como conduzir o povo. E aí a forma de como conduzir o povo, de como conduzir essa estrutura, de como trabalhar, foi escolhido o presbiterianismo, porque o presbiterianismo se tornava uma forma de administração eclesiástica, de condução da igreja, que muitos já estavam adotando e que era interesse de todos que toda a Europa viesse a adotar. Não queriam que toda a Europa tornasse presbiterianos, mas estariam dentro da proposta de governo estabelecida pela Igreja Presbiteriana, pelo presbiterianismo. Mesmo sendo luteranistas ou sendo outras denominações que já tinham, aí o adotar a forma de condução da igreja, de administração, proposta pelos presbiterianos. E aí, com todos esses infortúnios que estavam já ocorrendo, de muitos sendo mortos, porque o puritanismo que surgiu na Inglaterra era para renovar a igreja anglicana, era muito extremista e matou muitos anglicanos. Agora, esse puritanismo estava partindo também para outras partes da Europa com a mesma proposta. Então, alguns reinados, eles tomaram decisões. Não, nós temos que nos precaver, nós temos que fortalecer nossos exércitos, não permitir que esse movimento, essa reação de querer purificar a igreja causa mortes, causa discórdia na sociedade, e com isso eles começaram até a organizar as igrejas para impedir esses tais movimentos entrarem de uma forma sorrateira, criando assim uma amplitude de segurança para a igreja militar, de proteção para a igreja, do Estado, para o Estado proteger os membros, os fiéis, o clero, para evitar de haver mortes por causa
da represália de alguns membros do puritanismo, e com isso, eles também, na Confissão de Westminster, nessa Assembleia, eles vão criar uma confissão que seria um credo teológico. E aí eles vão colocar, claro, como já estavam adotando uma forma de governo presbiteriana, eles vão adotar princípios teológicos também da teologia de Calvino e de Thomas Beza, que era vamos assim, o que continuou o calvinismo, tratando ali a questão da redenção, conforme a ótica deles, a questão do chamado eficaz, da predestinação, da eleição, do livre-arbítrio, da perseverança dos santos, que seriam os temas mais confrontados e debatidos, que agora, então, eles vão adotar uma súmula teológica totalmente calvinista, não só na Inglaterra, mas também, principalmente na Alemanha, tornando, assim, o luteranismo absorvido por uma prática calvinista, porque Lutero, ele em si cria uma teologia, mas a teologia dele não permanece e nem prevalece porque ele morre e não deixa alguém que pudesse mesmo tomar a frente e dizer, não, eu vou dar continuidade. Ao contrário do que ocorreu com Calvino, ao contrário do que ocorreu com outros líderes, que deixaram os seus substitutos, e os seus substitutos deram a continuidade do pensamento, a continuidade da visão, e isso não ocorreu com Lutero. Lutero, ele não teve esse pensamento que ele era um homem que estava sendo perseguido, que qualquer hora podia ser morto, e ele precisava preparar alguém que viesse a dar continuidade aos seus projetos, né? Ah, mas já tinha alguns grupos. Tinha alguns grupos, mas não tinha líder, não tinha liderança, não tinha aquele homem que tomasse a frente. Então, como não tinha, aí a situação foi conflitos, né? Foi debates, problemas sociais e uma série de circunstâncias. Mas, com tudo isso, com toda essa situação, com todo esse imbróglio, vai surgir aí um movimento que é chamado movimento pietista, os pietistas da Alemanha. Não só na Alemanha, como também na Europa. E os gênsios luteranos, que eram aqueles que mais censuravam o pessoal da região da Filipinas, os filipistas, eles vão permanecer-se convictos de criar uma ortodoxia luterana, uma teologia luterana, tentando resistir até o presbiterianismo, mas não vão conseguir. Criam lá uma fórmula de concórdia em 1577, mas essa fórmula não consegue tomar uma condição de uma súmula teológica que viesse a tomar uma condição de substituir o calvinismo, ou até de ter mais uma posição teológica que viesse a fazer frente para o calvinismo. Então, com isso, o luteranismo acaba sendo absorvido pelo calvinismo. Algumas partes do catolicismo, do anglicanismo, vai também absorver o calvinismo, e aí, com isso, alguns segmentos e comunidades vão surgir, e entre elas vai surgir o puritanismo, e entre elas vai surgir também o movimento pietista e os irmãos morávios. O movimento pietista, esse vai ser muito importante, porque ele vai ser motivado por uma reação de combate constante à teologia calvinista e à escolástica, que era uma teologia totalmente filosófica que seguia a visão de Tomás de Aquino. Então, os pietistas, eles confrontavam a todas as igrejas que não estavam dentro da doutrina bíblica, não estavam dentro do que a Bíblia diz. Se eles encontravam uma igreja, um movimento que não se adequava ao que a Bíblia defende,
ao que a Bíblia ensina, eles resistiam e tomavam posições drásticas mesmo de resistência. Então, o pietismo, ele não pretendia, na verdade, era mudar as doutrinas, mas não permitir que essas doutrinas ferissem ou fossem contrárias às Escrituras. Tudo que fosse contrário à Escritura, eles tomavam posição e não aceitavam. E aí, dentro da Alemanha, que já estava a igreja totalmente manchada, com problemas grandes na sociedade, com problemas grandes dentro do governo, com reações contrárias dentro de toda a comunidade alemã, o pietismo vai tentar fazer uma revolução, tentando resgatar uma igreja, e uma igreja que esteja dentro da proposta bíblica, do cano sagrado. E aí é onde vai surgir aí vários embates, né? Vai surgir vários levantes, e vai surgir um homem no meio dessa confusão toda que vai se tentar levantar como um substituto maioral da visão de Lutero, embora ele nem tenha conhecido Lutero, que foi o Johann Gerhard, que vai escrever a primeira obra luterana, pós-Lutero, denominada de Loci Communis Theologiae, ou seja, teologia, a lógica comum da teologia, com a proposta de desenvolver ali nessa lógica meditações para o despertamento de uma verdadeira vida cristã, de um verdadeiro cristianismo. E aí ele vai tentar, através dessa proposta, com ajuda e com apoio também do Jacob Spinner, que vai se tornar o pai do pietismo, fazer uma renovação dentro do luteranismo, propondo que voltasse aos princípios da proposta que Lutero encabeçou quando ele era um homem que pregava a sola scriptas, que somente a escritura deveria ser cumprida e desenvolvida, não é? Então, isso foi uma coisa que surgiu dentro dos debates, surgiu dentro da realidade, mas acabou sendo resistida com o tempo. E aí, com esses homens aí, como o Spinner, e como também esse outro que deu continuidade à proposta de Lutero, anos mais tarde, sem nem ter conhecido ele, veio a ter uma oportunidade de um luteranismo ser fortalecido. Eu me lembro que o luteranismo teve uma época, lá no sul do Brasil, isso no século, vamos colocar aqui, 18 para 19, ele foi forte, porque a região sul do Brasil são formada por alemães, por italianos, por suecos, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque Paraná tem muita colônia japonesa, é muito japonês. Então, Santa Catarina e Paraná tinha muita igreja luterana. E eu era criança, me lembro que lá em Blumenau, que é uma cidade totalmente alemã, havia igrejas luteranas que eles se vestiam com batina, usavam batina, que nem os padres, tudo, só que a batina deles era diferente que a dos padres, e eles também tinham sino. Eles também, assim, se fosse olhar, a estrutura da igreja era uma igreja católica por fora, mas lá dentro não tinha imagem, não tinha liturgia católica, mas tinha uma liturgia também muito formal, e que o próprio, vamos dizer assim, pastor, que eles chamavam de reverendo, se vestia com uma batina e seguia todo um princípio litúrgico, né? Então, as igrejas luteranas eram muito fortes no Brasil e tomaram muita força no sul do Brasil, e depois foram enfraquecendo e tomando menos força e menos influência, né? E foram sendo vencidas, na verdade. Aqui em Goiânia, até parece que tem algumas igrejas ainda luteranas, mas muito pequenas, mas elas eram fortes, né? E eram muito fortes porque havia
aquele sentimento, não, é a igreja fundada por Martim Lutero, então é a igreja da Reforma Protestante. Mas, na verdade, Lutero, ele não foi um formador de líderes. É aquela coisa, eu morro, e não deixo ninguém para substituir, não formei ninguém, não preparei ninguém, e aí, com isso, a igreja, o meu pensamento, a minha proposta vai ficar à deriva. E foi o que aconteceu com Martinho Lutero. Ah, mas anos mais tarde surgiu alguém que deu continuidade. Surgiu, mas a pessoa nem tinha contato com ele, sabia alguma coisa sobre ele, de ler, de ouvir outros falarem, mas não de ter tido contato pessoal, de ter sido formado aos pés dele. Né? É diferente do que o Calvino que preparou o Thomas Beza, do que o Wycliffe que preparou outros homens para dar continuidade, o próprio Zwinglio, que prepararam pessoas. Não, vem cá, você vai ser meu discípulo, eu vou te preparar, porque vou morrer a qualquer hora, a perseguição está muito grande, quando eu morrer, não pode ter fim o meu ideal. O que o senhor acha disso tudo? Bom, o que tu colocou foi uma falha grande, de fato, não deixar um seguidor imediato, né? Mas, historicamente, ficou todo um legado, né? Foi. Acabou aproveitando boa parte ainda. A questão do Lutero, tanto a questão do Lutero como de Calvino, o Zwinglio, eles conseguiram o que eles queriam conseguir. Só que eles tinham que pensar também que a resistência àquela época era muito grande e que eles iam ser mortos a qualquer momento. A qualquer momento iam alguém, ou algum rei, ou algum papa, ou algum bispo, ou alguém mandado, ia matar eles. Então, o que eu tenho que fazer? Preparar uma liderança. Preparar um legado, né? Preparar um legado. Tem que chegar alguém aqui e dizer, não, ó, fica comigo aqui do meu lado, porque a qualquer momento eu vou e você está preparado para, pelo menos, tomar a frente. Então, vamos dizer, e hoje morre o Edir Macedo, quem é que fica no lugar dele? Ninguém. Edir Macedo é outro. O Edir Macedo... Tudo que anda atrás dele, o que faz? O Edir Macedo, vamos falar, foi bom o senhor colocar nisso aí, é um assunto bom para nós tratar. O Edir Macedo, o que acontece? A história da Igreja Universal. Edir Macedo, ele nasce na igreja do bispo Robert McAllister, tá? Lá no Rio de Janeiro, que é uma igreja que ela tinha princípios neopentecostais e era de origem inglesa, tá? A Igreja Palavra da Fé, parece o não sei o que da fé, que era do Robert McAllister. E aí, com isso, ele sai dessa igreja e vai fundar, mais tarde, a Universal. E quando ele funda a Universal, ele preparou um homem que ele confiava que iria ser o substituto dele, o que ia ser tipo um vice, alguém que, sabe, pudesse andar com ele, que é o R.R. Soares, que é cunhado dele. Mas o R.R. Não é só amigo, não, eles têm parentesco. Hã? Então, eles têm parentesco. É cunhado. E aí o R.R. Soares dá um salto e funda a própria igreja dele, que é a Igreja Internacional da Paz, lá, né? E da Graça, Internacional da Graça. E aí, depois, o mal vai roer também para o R.R. Soares, porque o R.R. Soares semeou e ele colheu também. Porque vai nascer lá na igreja dele um homem chamado Valdemiro.
E esse o Valdemiro vai crescer, o R.R. Soares vai dar uma vice-liderança para o Valdemiro. E o Valdemiro racha e funda a Igreja Internacional essa aí do bispo Valdemiro, aí, do apóstolo Valdemiro. Então, essas 3 igrejas nasceram quase que uma filha da outra. E todas com a mesma visão. Só que nenhuma delas tem líder que tem a visão de dar uma continuidade. Por quê? Porque Edir Macedo... Será que a ideia é essa mesmo? Eles não têm líder de dar continuidade? Ou o líder não tem a intenção de criar outro para dar continuidade? Ou para tomar dele? Como já foi? Acho que não tem. Eu acho que eles não têm. O caso do Edir Macedo é uma coisa tão séria que ele tem um seminário para formar os líderes dele, os pastores dele, em que os pastores dele aprendem a ser igual a ele, a forma de falar, de pensar, de vestir, de trabalhar, fica um robô, fica igualzinho a ele. Só que acabam não tendo estrutura de ser alguém que venha ter condição de substituir a ele, porque ele, por exemplo, hoje, quem que é o vice do Edir Macedo? Quem que é a pessoa que poderia continuar o legado dele? Mas dentro de uma igreja, vice é aquela pessoa que não vale nada, não? É. Ele tem lá uma pessoa que ele está preparando, uma pessoa é fraco de tudo, que é o genro dele. Quem é o genro dele? Você já, quem pega Record e assiste a Record, sabe quem é o genro do Edir Macedo. O genro dele é aquele que faz lá aquele programa de casal lá, aos sábados. Aquele moreninho é o genro dele. Agora, aquele rapaz tem condição de liderar a Universal? Não tem. Ele é fraco. Ele só trabalha aquela questão ali do casal, de relacionamento e tal, mas liderar uma igreja é diferente. Liderar um movimento que nem a Universal, que tem igreja espalhada pelo mundo inteiro, é diferente. E da forma como a Universal é conduzida, que é quase uma igreja, que quase é um comércio, uma empresa, não tem. Deixa eu falar quase, o senhor está tirando o quê? Faltando 1%. O nome dela é igreja. É igreja e empresa. Então, por exemplo, para controlar uma Record, para controlar toda a estrutura de televisão também, de organização. Então, não tem um líder, não tem um substituto. Ele morreu, vai ter problemas. Vai ter problemas. O R.R. Soares é outro. Que ele preparou um menino, e esse homem aí, que até parece que era parente dele, ele deu algum problema, ele mandou ele para a África do Sul, ele voltou esse tempo atrás, mas voltou muito apagado. Então, não tem mais um substituto. E esse Valdemiro também é outro. Então, são igrejas que cresceram, mas não prepararam ninguém. Quem é aquele que está em cima dos palanques aí nas ruas, no protesto? Ah, não, aquele ali é o Silas Malafaia. Silas. O Silas Malafaia é um homem que ele tem... Nós temos que colocar vamos colocar 5 coisas sobre ele. Primeiro, ele é um homem muito inteligente. Isso ninguém pode tirar os seus méritos. Ele é muito inteligente, ele é psicólogo, ele também tem 2, 3 formações, é um homem muito inteligente, muito inteligente. Segundo, ele é também voltado para a proposta da prosperidade, porque a igreja dele também trabalha com essa questão de prosperidade, a teologia da prosperidade. Tá? Terceiro, ele é um homem que pegou tudo do sogro. O sogro tinha uma igreja, o sogro morreu, passou para ele, e ele, com muita sabedoria, muita inteligência, formou uma estrutura, cresceu e explodiu em todo o Brasil e preparou uma liderança muito forte. Esse preparou uma liderança muito forte, espalhou a igreja por tudo que é lado, preparou uma liderança. Mas tem um problema.
ele é um ativista político. É um homem que sempre esteve envolvido com questões políticas. Quando, há uns anos atrás, lá nos primeiros momentos do Lula como presidente, acho que o primeiro governo do Lula, ele era a favor do Lula. Ele era um petista. Ele teve subindo o palanque de Lula, associado com Lula, defendendo Lula. Aí depois... Em defesa dele, eu também era. Hã? Em defesa dele, eu também era. Ué. Aí depois... Não, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. O primeiro governo do Lula foi bom. A proposta do primeiro governo foi bom. O momento do primeiro governo foi excelente. Sim. O primeiro governo foi bom do Lula. Não tem... Quem falar mal está errado. Porque o primeiro governo dele foi bom. Aí, o Silas, quando o Lula coloca a Dilma, né, ele debandeia para o outro lado e fica neutro, fica em cima do muro. E aí, quando entrou o Bolsonaro, ele se voltou para o lado do Bolsonaro. Só que, ao mesmo tempo que ele fala bem do Bolsonaro, ele fala mal também. Não é? Então, ele é um homem que agora ele está querendo chamar a atenção para ele, comprando uma briga com o STF. E vai ser preso, porque se qualquer pessoa falar mal do STF no Brasil, é preso. Então, ele vai ser preso. E aí, ele está tentando mobilizar todas as igrejas do Brasil para ficar do lado dele e acabar criando aí uma guerra, né? No ponto de vista do senhor, ele está bandeando para a política? Tá vendo? Sempre teve. Ou ele está puxando brasa para a sardinha da igreja dele? Ele sempre teve bandeado para a política e sempre puxou brasa para cima dele. E joga nos dois times. Tanto é que ele é um homem milionário. Ele é... Exemplo dos outros citados, né? Não. Ele, se for fazer um censo, uma pesquisa, for fazer uma auditoria, vai se descobrir que ele é um dos principais milionários do Brasil. Um dos principais milionários do Brasil. O homem tem 3 aviões particulares, o homem tem estruturas gigantescas de lojas, de comércios. Não, fatura horrores. Fatura horrores. Tanto é que, esse tempo atrás, aí, ele teve no programa não sei de quem aí, e aí tentaram colocar ele na saia justa para ele falar o quanto que ele ganhava, o quanto que ele vendia por mês, tudo dele. Ele falou assim, olha, eu não preciso falar de quanto que é a minha renda mensal. E saibam que o que eu ganho é porque eu mereço. Então, ele é articulador, ele é malandro até dizer chega. Mas vai ser preso. Tipo assim, parece que a gente está fugindo do assunto que a gente começou, mas não é. Nós estamos pegando um apanhado dele lá de trás. Então, chegamos no hoje. O que a gente está vendo hoje é isso aí. Esses são os mais em evidências. Mas você tem, dentro de ministérios tradicionais, bandeando para a política, bandeando para... Todos eles. Eu vejo, por exemplo, a própria Assembleia. Olha, a Assembleia é a que mais faz. Por exemplo, a Assembleia de Deus da CJDB, lá da missão do Zoélio, tem político, tem deputado, tem governador, tem tudo dentro da igreja dele. A mesma coisa a Madureira. Então, todas elas estão lá dentro, sabe por quê? Porque é uma fatia que dá dinheiro. Mas o pretexto que eles vendem nessa eleição é não, vamos formar representação. Se a gente não tiver representante, eles fazem o que quiser, mas estão fazendo o que querem. Na verdade, a pregação é, vamos botar lá um representante na Câmara e no Senado, porque aí vai impedir
a ideologia de gênero, vai impedir a não sei isso, não sei aquilo, outras leis lá. Mas sabe uma coisa? Quando ocorrem as votações, muitos desses líderes se vendem e votam a favor, porque você está lá dentro, aí chega para você e fala assim, ó, é o seguinte, quantos milhões tu quer para calar a boca? E nessa hora dos milhões para calar a boca, tu não quer saber se é pastor, se tu é crente, se tu é igreja, tu quer saber dos milhões no bolso. Essa que é a verdade. Essa é a verdade. Qual deles hoje que você pode dizer que não, esse aqui é um homem que ele não se vende? Ah, se vendem sim. Às vezes dão por dinheiro, mas fazer uma negociata, um interesse, barganha, alguma coisa. Sim, ora. Aí você vê tanto que se vendem e eles se tornam milionários. Sabe quanto que é um líder desse, um presidente? Ó, aquele José Wellington, por exemplo, vamos colocar ele aqui. Aquele homem tem um salário de 300 mil por mês. Aquele homem, ele esnoba só carro importado. E, além disto, ele é idolatrado como se fosse um deus, que até uma imagem dele foi feita de frente à igreja lá dele, lá em São Paulo. Isso é um ministério próprio, eu não conheço a pessoa, não. Você tá falando. É o Ministério de Belém, a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que é, na verdade, a CGADB, né? A Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. A Madureira também é a mesma coisa. A Madureira, esse final de semana, inaugurou uma sede mundial lá nos Estados Unidos, parece que foi em Los Angeles, que é um negócio de louco. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente passou essas praticamente 3 semanas lá na Suíça. Tá certo que a gente só andava com a minha filha, só ia para onde eles queriam. Mas de todo lugar que a gente foi, eu não vi nenhuma igreja. Vi, assim, alguns museus de fora, não chegamos nem a visitar, mas igreja tem. Você ficou, durante o tempo, alguém falou em igreja em algum momento? Entendeu? O europeu, a Europa toda, ela vive hoje dentro não mais do cristianismo. O cristianismo hoje na Europa é desse tamanhozinho assim. Por quê? Porque o cristianismo não soube na Europa criar uma liderança e uma estrutura para dar continuidade. Mas se você for ver há quantos séculos o cristianismo está lá, então agora ele está numa defasagem. Não, ele acabou lá. Ele acabou. Vamos dizer assim, ele durante um tempo se manteve, agora extinguiu. Extinguiu. Então, você chega numa Alemanha, ela é satanista, ela é muçulmana, ela é as igrejas que tem, é o islamismo, é o satanismo. Pronto. Você vai numa Inglaterra, mesma coisa. Você vai em qualquer um dos Países Baixos, como o senhor teve na Suíça, mesma coisa. Por exemplo, como é que a gente prega conversão com uma pessoa que não conhece a Cristo? Não. Testemunho da igreja, de ações e tudo mais, né? Eles nem vão aceitar, né? Eles nem vão aceitar. Eles nem vão aceitar que o senhor fale, porque existe um movimento político que não aceita cristianismo mais na Europa. As igrejas cristãs em Londres, eu tenho amigos pastores em Londres, as igrejas cristãs em Londres... Por que, Davi? O que você está fazendo? Igreja grande, hein? Igreja grande. Tem 50 membros. 30 membros. Não é um movimento, é uma resistência. É uma resistência.
Tem umas que elas vivem de uma transição. Sabe o que é transição? O caboclo vai lá, esse mês eu estou aqui com o senhor, tá, estou aqui. Aí, o outro mês eu estou com o outro. E aí acaba que não tem nem membro, tem só alguém que passa por lá. Entendeu? Então, é uma situação muito complicada. Igrejas na Europa hoje. Pois é, mas assim, eu estou vendo o que eu estou vivendo aqui. Não sou muito de história, né? O que eu estou vendo hoje com essas pessoas que a gente falou, com esses campos, o jeito que estão trabalhando, só trabalha em enriquecimento pessoal por exemplo, já viu quanto que a igreja está tentando abafar os movimentos espirituais dentro da igreja? Falar em língua está sendo abafado, as profecias e tudo mais assim. Sim. Isso não está sufocando a igreja, não está matando o cristianismo aqui aos poucos também? Está. Você vai falar com um descrente hoje, cara, você não tem argumento, dado que ele está vendo da realidade. A gente está dentro não deve mais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, o que aconteceu no passado está voltando hoje à tona. Os moravianos, eles foram um movimento diferente dos pietistas. Os moravianos tinham só uma visão. Nós temos que expandir o evangelho, pregar o evangelho e abrir igrejas em locais que não têm igreja, que não têm conhecimento evangélico. Então, tornou-se, na verdade, o maior movimento missionário que teve até hoje, os Irmãos Morávios. Eles nascem do movimento pietista na Inglaterra e começam a espalhar missionários por toda a parte da Europa, e em questão de um ano já tinham mais de 200 missionários, e assim eles foram crescendo, espalhando por toda parte, e em toda a América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, eles foram entrando onde podiam entrar. E eles, irmãos morávios, que fizeram nascer no século 17 para 18, o movimento do metodismo wesleyano, com John Wesley, que tornou-se mais tarde o pentecostalismo, no século XVIII. Então, podemos dizer que o pentecostalismo clássico, ele nasceu da ação dos irmãos moravianos, que mais tarde tornaram-se o movimento pentecostal, e o movimento pentecostal, na verdade, foi um movimento de maior impacto missionário. O movimento pentecostal, conhecido como movimento de falar em línguas, ele foi um movimento de maior alcance missionário. Você vai hoje, em toda parte da terra, praticamente, você vai encontrar uma igreja pentecostal. Por quê? Porque foi um movimento que teve uma visão, que nem a visão de Atos dos Apóstolos, de expandir a igreja. Só que hoje você tem aí placas e placas de igrejas pentecostais. Sim, é isso que eu ia falar. Se você der um glória um pouquinho mais alto, todo mundo olha para você. Só que hoje, o problema é que a ideia, o projeto de missões da igreja pentecostal, lá no começo, foi muito bom, foi muito certo, dentro do que eles tinham de visão de alcançar almas, no século XVIII, no século XIX. Quando entrou o século XX e o XXI, que é o que nós estamos agora, eles tornaram-se não mais um movimento missionário, tornou-se uma organização e uma forma de ganhar dinheiro. Por quê? Porque essas igrejas, elas começaram a ter uma visão única. Eu não posso estar ligado a alguém, eu tenho que ter a minha própria igreja. E aí abriu-se aí, vamos supor, a Assembleia de Deus, virou uma placa. Virou uma placa que eu vou lá, coloco uma Assembleia de Deus do João, Assembleia de Deus do Felipe, Assembleia de Deus... E eu coloco lá um nome e ela registra ela em cartório e eu
vou ser o mandatário dela. Então, não tornou-se mais uma obra missionária, tornou-se uma obra comercial. No começo, a ideia foi boa, o projeto foi bom, só que o homem estragou. O homem estragou. Um tempo atrás, minha esposa estava indo à faculdade e aí ela contou para mim que ela sentou, que atrás dela tinha duas mulheres conversando. E aí uma falou para a outra assim, agora nós vamos arrumar a nossa vida. Daí a outra perguntou para ela assim, o que aconteceu? Seu marido conseguiu um emprego novo? Não, ele fundou uma igreja. Então, essa que é a situação. Abriu um CNPJ. Então, o problema todo foi esse. O homem estragou. A missão foi boa, mas o homem estragou a missão. O homem estragou a missão. E essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E aí eu penso o seguinte, eu, Danilo, penso o seguinte, que se nós formos ficar olhando para o homem e para a situação que nós estamos vendo hoje, a gente perde até a vontade. Então, é olhar para Deus e esquecer o homem. Justamente o que eu estava falando para o senhor no princípio, no começo da nossa conversa. Eu hoje cheguei a essa conclusão. Olhar para Deus e esquecer o homem. Porque se eu for olhar para o homem, eu acabo pecando. Hoje o senhor congrega em alguma igreja aqui em Goiânia? Eu congrego, eu sou membro, sou pastor, mas não me envolvo mais. Na política da igreja? Não me envolvo porque eu quero, não a igreja, eu quero é Deus. Porque a igreja está doente. A igreja está doente. E não tem uma que o senhor possa dizer, essa aqui está boa. Então tá. Essa que é a realidade. Tem suas distinções, mas são muito parecidas no todo, né? Sim, são parecendo no todo. Muito parecendo no todo, porque pode ter aquele irmão, aquele pastor, que ele até funda uma igreja, ou até ele está numa congregação, que pode até que ele tenha um bom pensamento, uma boa prática. Só que acontece o quê? Que ele é submisso a uma liderança e a liderança está com problema. Sim, porque se ele não se submete à liderança, é clandestino. E aí a liderança, aí ele está fazendo um trabalho para enriquecimento da liderança. Eu conheço muitos hoje que estão à frente de congregações e de igrejas porque eles não têm uma formação e aquilo ali se torna um meio de sobrevivência. A gente vê casos e casos, alguns até bastante vergonhosos de... Então, irmão Sinamar, o que acontece? Se eu falo mal, eu perco. E se eu perder, eu morro, porque eu não tenho aonde buscar. Esse é o pensamento. Então, eles se sujeitam a ver o erro e ficam com a vista fechada, como se nada visse, como se nada soubesse. Por exemplo, eu sei de igreja, eu vou falar uma realidade aqui de uma situação. Aniversário de pastor presidente. Todo ano, quando tem aniversário de pastor presidente, as congregações, elas são obrigadas
a passar para o aniversariante, ou para o pastor-presidente, uma parcela, lá um valor, lá que é estipulado, como um presente, um agrado. E aí elas fazem disputas entre elas para ver quem dá o valor maior. Resumindo a história, tem pastor-presidente no aniversário dele, ele ganha um carro de 100 mil, 200 mil novo, terrenos, casas, bois, fortunas, né? Porque até o governador vai lá e dá dinheiro, né? O prefeito vai lá e dá dinheiro, os deputados vão lá e vai dar dinheiro, todo mundo vai lá com essa proposta. Então, o irmãozinho que está lá dirigindo uma congregação vê isso, ele fica escandalizado? Fica. Mas ele pensa, se eu falar alguma coisa, se eu reclamar, eu perco o emprego. Então ele fica falando, então aleluia, glória a Deus. É isso. Às vezes, não é questão de perder emprego, ele perde a posição, ele perde oportunidades, ele perde chances de crescer eclesiasticamente, né? Então, ele está sendo coagido aí com o gado, né? É isso. É isso. Ele está sendo coagido a aceitar. Aceitar dando aleluia, porque senão ele perde tudo. Está longe demais daquela igreja primitiva, né? Muito longe, muito e longe. dividir com os necessitados. Muito longe, não existe, não. Não tem mais isso, não, essa visão. Vamos só supor, se pegasse aquele movimento daquela época e trouxesse inteiro para hoje, durava um mês? Nem uma semana. O Alexandre de Moraes mandava calar. Nem uma semana. Eram mortos pela própria igreja. Como foi, né? Pela própria igreja. Quem ia matar eles nem ia ser os políticos, ia ser a própria igreja. Ia ser os bispos, apóstolos. Não, eles estão. Isso aí é um movimento de rebeldes. Isso aí são enviados do diabo. E assim. Como é que a gente não fica confuso numa situação dessa? Irmão Sinomar, se Jesus hoje encarnasse de uma forma que ninguém soubesse que era ele ia ser morto. Não, independente de saber ou não, né? Ele seria morto. De novo. De novo. Porque a igreja não aceitaria ele. A igreja não aceitaria ele. Não queremos você, não. Ixi. Vamos perder nosso dinheiro? Vamos perder os 200 mil por mês? Vamos perder o carro, o avião, a mansão presidencial? Não. O altar? Não vamos, não. Então, não aceitaria em forma alguma. E por não aceitar, mataria. Pronto. Mataria. Não é? Eu já vi pastor, eu vi um pastor um tempo atrás, porque sempre tem doido para tudo, que ele falou assim, que se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria igual um pastor-presidente, porque Jesus, porque andar de jumentinha naquela época era a mesma coisa que andar de avião hoje. Olha só. Eu já ouvi uma comparação dessa. Olha, um carro de luxo. Olha a loucura. Não, porque Jesus também, ele foi um homem que tinha casa na praia. Aí falou até um versículo que mostra que Jesus tinha uma casa na praia. Então, eles ainda conseguem colocar versículos fora do contexto para poder defender os erros deles.
Então é isso. Muito bem. Essa é a nossa triste realidade, mas olhemos para o alto, para o autor e soberano autor da nossa fé, e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. É para quem nós temos que olhar. Porque se olharmos para o homem, cairemos nos mesmos erros deles. no mesmos erros deles. Semana que vem, nós iniciamos uma nova disciplina. Eu pensei de esta disciplina aqui, a atividade que eu vou enviar para vocês, vai ser 4 questões para responder em cima da própria apostila. Então, vai ser muito fácil. E eu vou dar um tempo bom para vocês responderem. Então, não precisa ficar preocupado que tem um tempo aí bom para responder. Porque vão ser questões mais longas, mais extensas para resposta. E vão ter um tempo para construir essa resposta. Porque toda a matéria de história tem muita data, tem muito fato, tem muito acontecimento, tem questões muito extensas, então eu vou dar mais tempo para poder responder. Perfeito. E assim, eu vou enviar também, até sexta-feira, a apostila de hermenêutica. E uma boa semana de retorno agora à realidade brasileira. Lá, até a comida era diferente, né? Comida Não, pior que não, porque a gente levou contrabando para lá, né? Levamos galinha caipira, piqui, feijão, canjica. Então era comida goiana todos os dias lá. Tá bom, a minha filha, a primeira coisa que ela estranhou foi o feijão doce. Um feijão grandão doce, né? É, porque lá o europeu come no café da manhã, né? O café da manhã deles tem lá o feijão doce, que é um feijão que vem enlatado, né? Nem é bem a ponta. Me compra, não? Feijão enlatado. Mas que lá não é doce, não. É adocicado. Mas é isso. Vamos orar, então, com o irmão Sinomar, e na semana que vem, então, a irmã Leila ora. Amém. Amém. Soberano Deus, Pai querido, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estar te buscando de ti, Pai. Senhor, tantas são, Pai amado, as janelas mostrando, Pai, a iniquidade desse mundo. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos revele o teu desejo, a tua vontade, o teu caminho, meu Deus. Nos guie, Pai amado, em segurança para a tua presença, meu Senhor. Que possamos servir a ti, Pai, e não ao homem. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Pai. Guarde-nos, proteja-nos, Pai amado, de tudo que o inimigo tem preparado, Pai amado, para estar nos ofendendo, meu Deus. Pai querido, abençoa teu servo que tem se esforçado para estar nos trazendo, Pai amado, conhecimento de ti. Abençoa cada um de nós, Pai amado. Mantemos firme, Pai amado, na tua presença. Assim eu oro, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana para vocês e até semana que vem. Até semana que vem, pastor. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor. Deus. Amém.